Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico radiologista e neste vídeo vamos conversar sobre a ossificação do LLP, que é o ligamento longitudinal posterior. Então na coluna vertebral temos vários ligamentos, ligando a porção anterior dos corpos vertebrais, a gente tem o ligamento longitudinal anterior e ligando o muro posterior ou a face posterior dos corpos vertebrais, nós temos o ligamento longitudinal posterior, que é uma faixa de tecido fibroso denso. E o que acontece em algumas pessoas é que esse ligamento pode se ossificar, isto é, ele sofre uma metaplasia óssea, ele literalmente vira osso, e ele cresce, ocupa um espaço grande, e ele vai invadindo então o canal vertebral, porque é justamente onde ele está. E com isso ele comprime as estruturas que estão dentro do canal vertebral, principalmente aí a medula espinhal. E isso acontece mais frequentemente na coluna cervical. E, portanto, comprime a coluna cervical, pode levar a alterações graves aí da coluna cervical, ok? Na radiografia vai aparecer com uma faixa ossificada, na tomografia vai aparecer com uma densidade óssea e na ressonância magnética como hipossinal em todas as sequências, formando uma faixa ali. No corte axial você consegue ver nitidamente a localização na topografia do ligamento longitudinal posterior. Então vamos às imagens. Ok, neste caso vamos fazer uma pequena inversão. Antes de analisarmos as imagens, vamos ver aqui um fundamento teórico. Temos aqui um corte sagital de um desenho de uma coluna vertebral. Nós temos corpo vertebral, discos intervertebrais, aqui elementos posteriores. Você veja que anteriormente, unindo os corpos vertebrais, nós temos uma faixa de tecido fibroso chamado ligamento longitudinal anterior. E posteriormente, temos uma faixa chamada ligamento longitudinal posterior. Se a gente observar uma visão daqui para cá, isto é, de dentro, nós vamos ver isso aqui. Aqui corpo vertebral, pedículos, aqui discos intervertebrais. Observe essa faixa, é o ligamento longitudinal posterior, que é exatamente esta aqui. Essa aqui. Observe que no corpo vertebral ela é uma faixa fina. Quando chega no nível do disco, ela se abre e fica mais alargada. Então isso é uma coisa importante. Em condições normais, no plano sagital, você não consegue ver com nitidez essa faixa, esse ligamento longitudinal posterior, mas nós sabemos que ele está aqui. Sabemos que ele está aqui, mas você não consegue diferenciar ele do córtex do osso e do anel fibroso, porque é tudo escuro. Já nos cortes transversais, este corte está no nível do corpo vertebral. Nós temos corpo vertebral aqui, então isso aqui, essa faixa escura, é o ligamento longitudinal posterior. Já no nível do disco intervertebral, veja aqui o disco intervertebral, veja como a faixa fica mais alargada, exatamente como a gente viu na imagem. Então, isso aqui é o ligamento longitudinal posterior. Agora vamos para a imagem do caso. Observe aqui essa coluna vertebral cheio de alterações, né? Temos múltiplos abaulamentos discais, hérnias discais, e observe essa faixa escura, bem espessa, que ocupa o canal vertebral e comprime a medula espinhal. Veja que ela é contínua. Então isso aqui é ossificação do ligamento longitudinal posterior. Observe aqui nos cortes axiais, veja aqui. Isso aqui é a ossificação do ligamento longitudinal posterior. Veja aqui a mesma coisa. Se você prestar bem atenção, você vai ver que tem uma área mais branca dentro dela, que é medula óssea, porque isso aqui realmente vira um osso e comprime a medula espinhal, ok? Então temos aqui uma imagem típica de ossificação do ligamento longitudinal posterior. Então nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.